O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Esse salmo é lindo, né? O Salmo 46, gosto muito. E a melodia muito bonita também, que relata a festa de hoje, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Depois de Jesus ficar 40 dias, após sua ressurreição, Jesus ficou 40 dias aparecendo ressuscitado, dando provas que era o mesmo que tinha passado pela cruz e que estava vivo. Comeu com os apóstolos, São Tomé tocou na chaga de Cristo, apareceu para 500 pessoas de uma vez só. Enfim, ficou 40 dias aparecendo ressuscitado. Quando completaram-se 40 dias, o dia de hoje, ele levou os apóstolos para o Monte das Oliveiras, o mesmo onde ele tinha suado sangue, e ali ele subiu aos céus. Subiu para o seu lugar de direito, o trono dos céus, à direita de Deus Pai. Só que Jesus sobe ao céu de uma forma diferente de quando ele desceu do céu. Como assim, Padre? Sim, Jesus volta hoje diferente. Quando ele desceu, Deus não tinha corpo, Deus era puro espírito. Deus só tinha a natureza divina. Mas quando ele desceu, ele se encarnou no ventre de Nossa Senhora, assumindo a carne humana, ou seja, a natureza humana. Deus passou a ser verdadeiramente homem, sem deixar de ser Deus. Então ele se tornou também homem, e ficou no meio de nós, pacientemente, os 33 anos, onde morreu por nós na cruz, pagando por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida, e agora, depois de 40 dias da sua ressurreição, com o corpo glorioso, ressuscitado, ele sobe aos céus. Portanto, agora ele sobe com um corpo que ele não tinha antes, ele sobe com uma natureza humana que ele não tinha antes. Então agora ele sobe no céu e inaugura um novo tempo, porque ele coloca a natureza humana na glória dos céus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Tem um salmo que diz assim, onde diz: abri as portas bem mais alto, antigas portas sejam abertas bem mais altas, porque o Rei da Glória vai entrar. Como dizendo, agora ele não vem sozinho, ele vem com toda a humanidade. Vem com toda a humanidade.
Tem um padre que eu gosto muito, que foi meu diretor espiritual, muito sábio, chama Padre Francisco Faus. Ele pregando para nós padres um dia sobre a ascensão de Cristo, numa segunda-feira após a ascensão, num recolhimento de padres, ele falou uma frase que ficou gravada no meu coração para sempre. Ele disse assim: agora, Jesus subindo aos céus como homem, ele volta para o céu, só que agora com um coração humano. E aí ele diz: agora no céu pulsa um coração humano no seio da Trindade. Agora, no seio da Santíssima Trindade, pulsa um coração humano. E diz a carta aos Hebreus que Jesus sobe aos céus para interceder por nós. E ele falou para os apóstolos: olha, vocês deveriam ficar felizes que eu vou para o Pai, porque eu chegando lá, vou rogar ao Pai por vós, para que derrame sobre vós o Espírito Santo. E vocês fiquem aqui na Galileia, vão para Jerusalém para receber o Espírito Santo. Fiquem lá até que eu revista vocês com a força do alto. Eu vou subir para o Pai, e lá no céu rezarei por vocês, para que o Pai derrame o Espírito Santo, o Paráclito. Que lindo saber que Deus está no céu, com o seu corpo, ou seja, a humanidade foi elevada aos céus. O corpo, a natureza humana em Cristo, foi elevada acima dos anjos, à direita de Deus Pai. A mesma natureza que não podia mais entrar no céu, agora está no mais alto dos céus. Como nós estamos agora nessas transmissões, é possível mostrar slides. O padre quer que você beba da riqueza da tradição da igreja. Antes de nós estamos em 2020, antes de nós, muitos homens, muitas mulheres santos, santas, celebraram a ascensão do Senhor, viveram antes de nós, meditaram sobre essa festa. E o padre quer então se apoiar em gigantes, que são santos, os santos padres da igreja. O que eles falavam da festa de hoje, da ascensão de hoje? Quando eles estavam celebrando a missa, como eu estou fazendo agora, eles faziam pregações sobre a ascensão de Cristo e nos ensinavam sobre essa verdade de fé. Então, baseado aí nesses gigantes da tradição da igreja, quero mostrar a você para que você também beba dessa fonte que é o patrimônio que a gente tem na igreja, chamada tradição. O primeiro santo que eu quero mostrar é um santo famosíssimo, chamado Santo Agostinho, um dos maiores santos da igreja. Olha o que ele diz sobre a festa de hoje, que bonito que é. Cristo desceu do céu sem o corpo, de que se revestiu. Sobe novamente para lá com o corpo com o qual se revestiu. É o que o padre disse até agora. E aqui está: também nós subimos, não pela própria força, mas pela nossa união com Ele. Só não subiram com Ele aqueles que não quiseram tornar-se uma só coisa com Ele. Vejam, quando a gente celebra a festa da ascensão, a gente vê Jesus entrando no céu. E imagina como foi a cena. Ele subindo aos céus, já estava com o corpo glorioso, ressuscitado. Imagina ele subindo aos céus, o céu se abrindo para receber ele, todos os anjos, São Miguel, os querubins, serafins, todo mundo, né? A corte celeste inteira, porque é o Rei dos Reis. Imagina a alegria dos apóstolos, imagina Nossa Senhora, a felicidade dela, porque ele assumiu a carne humana, que agora ele está levando para o céu. Ele assumiu a natureza humana no ventre dela, e agora ele vai levar a natureza humana no céu. Imagina a alegria, e como ficaram abismados, né? Encantados os apóstolos. Tanto é que ficaram tão abismados, tão encantados, que depois que Jesus subiu aos céus, né, diz que aí se fechou, né, tipo, subiu aos céus e fechou-se. Eles continuaram olhando para o céu.
De tal maneira que os anjos que estavam ali, os anjos disseram para os apóstolos: homens da Galileia, por que estáis ainda olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir glorioso para o céu, há de vir julgar os vivos e os mortos, vai voltar novamente. Então nós vemos hoje, na ascensão do Senhor, o nosso fim. Quem segue a Cristo vai terminar onde Cristo está. E onde é a estação final? À direita de Deus Pai. Quem segue a Cristo vai passar tudo o que Cristo passou e vai terminar onde Ele está. Quem segue a Cristo vai viver com Cristo todo dia, como os apóstolos fizeram. Um dia vai morrer, porque Jesus morreu. Todos nós vamos passar pela estação da cruz. Vamos ressuscitar, porque creio na ressurreição da carne. Quando Ele vier jogar os vivos e os mortos, todos os mortos vão ressuscitar. Portanto, todos os que estiverem nos túmulos, os corpos serão ressuscitados. E depois nós iremos para o céu de corpo e alma, como Jesus foi hoje. Portanto, a última estação para quem segue a Cristo vai passar pela cruz, vai passar pela ressurreição e vai acabar na ascensão, ou seja, vai ser elevado aos céus, para ficar à direita de Deus Pai para sempre. Quem segue a Cristo vai terminar onde Ele está. E hoje nós vemos o ponto final. Quem segue a Cristo vai terminar onde Ele terminou, à direita de Deus Pai. Não sem antes passar pela cruz. Mas a cruz é uma passagem, não o final. O final é estar à direita de Deus Pai no céu. E Jesus subindo aos céus, Ele coloca a natureza humana lá. E veja o que São Leão Magno, esse Papa fantástico, que viveu pertinho dos dias de Santo Agostinho ali, 1450. Veja o que o Papa Leão Magno fala sobre a festa de hoje. A ascensão de Cristo é a nossa própria elevação. Neste dia, não recebemos apenas a segurança de possuir o paraíso, ou seja, olhar o final da história, né? Mas na pessoa de Cristo, penetramos no mais alto dos céus. Aqueles que um inimigo violento tinha arrancado a felicidade da primeira morada, ou seja, a primeira morada é o paraíso, né? Adão e Eva, que foram tirados da companhia de Deus. O Filho de Deus, tendo-os incorporado a si mesmo, pô-los à direita do Pai. E um outro santo, que agora fala de uma forma mais retórica, mas muito bonita, que é São João Crisóstomo. Olha o que ele fala, que lindo. A humanidade tinha se comportado com tanta perversidade, que correra o risco de ser apagada da terra. Perdeu a dignidade, perdeu até o direito. No entanto, nós que nos tínhamos mostrado indignos da terra, fomos hoje transportados para o céu. Invadimo-lo e passamos a ocupar ali um trono real. Olha que linda essa parte. A nossa natureza humana, a qual os querubins barravam a entrada do paraíso, está hoje sentada acima dos querubins. Aqui vale a pena uma explanação. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 24, relata a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Adão e Eva se rebelaram contra Deus, o pecado entrou no homem, e o homem se apartou de Deus. E Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E quem os expulsou do paraíso foi um querubim. E diz que o querubim ficava aguardando com a espada de fogo para que o homem não entrasse de novo no paraíso. Ou seja, o paraíso foi fechado. Deus e pecado não habitam no mesmo lugar. Luz e trevas se eliminam automaticamente. Portanto, a natureza humana estava impedida de entrar no paraíso. E o que a gente vê na festa de hoje? O que João Crisóstomo diz? Veja, a natureza humana que tinha sido barrada pelos querubins, estava proibida pelo querubim de entrar no paraíso, agora é colocada acima dos querubins, porque Jesus se fez homem.
assumiu a natureza humana, tirando o pecado, e agora bota a natureza humana acima dos querubins, porque Deus assumiu a natureza humana, se fez homem e não anjo. Diz a carta aos Hebreus: os fez pouco abaixo de Deus o fizestes, porque Deus se fez homem. Então a natureza humana hoje, com a ascensão, é colocada acima dos querubins. Os anjos se encantam, os anjos ficam encantados, porque aquela natureza que antes lhe era proibida, agora é colocada acima deles nos céus, à direita de Deus Pai. E nós fomos, quando fala o ser humano, Jesus resgatou a natureza humana. E como diz Santo Agostinho, só não sobe para lá agora com ele quem não quer. Quem o aceitar, quem crer e for batizado, lembra que o padre falou semana passada, quando nós somos batizados, nós somos inseridos em Cristo. Nós somos enxertados no corpo de Cristo. E começamos já a viver com Ele aqui na terra e um dia eternamente no céu. Ora, quando a gente vê o corpo de Cristo já somos nós, já é a igreja, profeticamente, já entrou lá. No dia de hoje, por exemplo, entrou no céu Adão e Eva, todo mundo que estava barrado de entrar no céu, entrou com Cristo hoje, na ascensão de Cristo, na glória dos céus, através da humanidade de Cristo que foi colocada nos céus. E nós também um dia seremos, com a graça de Deus, já estamos em Cristo aqui, e queremos um dia estar em Cristo lá, na glória dos céus. Que linda a festa de hoje, a natureza humana sendo elevada, nós vendo o final da história como será. Enfim, você já entendeu sobre a ascensão de Cristo. Mas agora o padre quer falar um pouquinho sobre o que Deus quer fazer dentro de nós. Porque para ir para o céu a gente tem que seguir Cristo, e para seguir Cristo a gente tem que se converter, tem que sofrer uma transformação interior, uma mudança interior, nos tornar imagem e semelhança de Deus. E acontece um movimento, Deus quer nos elevar. Ele se elevou hoje ao céu, mas Ele também quer nos elevar. Como que a festa da ascensão de Cristo, é como se Cristo quisesse nos puxar para cima, nos dignificar, porque Ele dignificou a humanidade, o ser humano, e nós devemos crescer em Cristo, devemos nos tornar imagem e semelhança. Nós ficamos corrompidos pelo pecado, e nós temos que fazer uma escolha: ou a gente se rebaixa para o pecado, que a gente já está, pela natureza pecadora, ou a gente se deixa elevar por Cristo através da santidade, pelo poder do Espírito Santo, e vamos nos tornando semelhante a Cristo, nos convertendo, buscando ser santos. Esse processo de conversão leva uma vida inteira. Mas vou dizer em outras palavras, todos nós, eu e você, somos compostos, fomos criados por Deus, com um corpo e uma alma. Duas naturezas, duas realidades que compõem uma única natureza, que é a natureza humana, composto de corpo e composto de alma. São coisas distintas, o corpo é uma coisa, a alma é outra, tanto é que quando a gente morre, o que acontece? A separação do corpo e da alma. A alma vai para o céu, aliás, vai para diante de Deus, para o julgamento, e o corpo é enterrado. E um dia, esse corpo vai ressuscitar também. O ser humano, portanto, é composto de uma parte material e de uma parte espiritual. Existem criaturas que são pura matéria, os planetas, as pedras, vegetais, enfim, pura matéria, não tem alma. Existem seres criados por Deus que só são espírito, que não tem matéria nenhuma, os anjos. O ser humano é o que está na convergência de tudo. O ser humano, nós dizemos que é a síntese do universo. Porque o ser humano é, ao mesmo tempo, composto de matéria e, ao mesmo tempo, composto de uma alma espiritual. Ou seja, corpo e alma, matéria e espírito.
E só nós temos isso. E curiosamente nós juntamos as duas realidades. Os animais, por exemplo, só têm instinto, não têm inteligência. Eles só têm a parte instintiva. Os vegetais, os animais, é só instintivamente que eles agem. Se você perguntar para um leão, leão, o que você acha de você mesmo? Ele não sabe, ele não tem raciocínio, ele não reflete. Né? Eles não têm autoconsciência de quem são. Eles não sabem nem o que são, eles não conversam nem consigo mesmo, e nem muito menos com Deus. Eles não têm raciocínio. As únicas criaturas dotadas de vontade e liberdade são os anjos e os homens. Então nós temos uma parte que se assemelha aos animais, porque nós temos instintos, mas temos uma parte que se assemelha aos anjos, porque podemos pensar, temos o livre-arbítrio. Então nós ficamos num conflito, porque nós somos tudo junto, corpo e alma. É como a obra-prima de Deus é o ser humano, tanto é que Deus se fez homem. E a revolta de Satanás é porque Deus quis se fazer homem. E ele se achava mais importante do que um homem e se revoltou contra Deus. Quando ele viu que Jesus ia se fazer homem, ele disse: Deus feito homem, eu não sirvo. E se rebelou contra Deus. Mas Deus amou tanto o homem, como diz a carta aos Hebreus, que o fez pouco abaixo dos anjos, já prevendo que ele iria se fazer homem, e elevar o homem acima dos anjos no céu, como ele fez hoje na sua ascensão. Então vejam, eu e você, seres humanos, composto dessas duas realidades, vivemos num conflito. E Deus quer falar conosco. Agora o padre vai falar mais ou menos como que acontece de maneira geral com todo mundo, ou deveria acontecer, a elevação do homem para com Deus. Porque nós fomos criados para Deus, para ser amigos de Deus. Só que tem homens que não desenvolvem essa amizade com Deus e ficam só com os instintos. Preste atenção mais ou menos como que é. Eu fiz aí bem resumidinho, né? É só uma breve homilia. Mas veja, como nós temos uma inteligência, nós conseguimos ir além. Então, é natural ao homem ter um diálogo interior consigo mesmo. Mas isso ainda não é amizade com Deus. Amizade com Deus não é conversar consigo mesmo, é conversar com Deus. Mas nós, seres humanos, quando não estamos distraídos com coisas externas a nós, conversando com os outros, tratando de coisas externas, é ou não é verdade quando eu e você ficamos sozinhos, ou mesmo se a gente estiver num lugar, mas se a gente para de falar, começa a ter uma atividade interior, a gente começa a conversar consigo mesmo. Você não se pegou conversando com você mesmo 1000 vezes? Com certeza. E a gente começa a entrar num monólogo interior e começamos a conversar conosco. E 1000 coisas motivam essa conversa interior conosco, porque nós somos inteligentes. E nós temos autoconsciência de si, coisa que os animais não têm. Então a gente começa a ter 1000 raciocínios e começa a dialogar conosco mesmo. Quando é uma pessoa jovem, geralmente o diálogo dela consigo mesma é sobre o futuro, porque ela quer viver um monte de coisa. Tem um monte de sonho. E é claro que suas conversas interiores consigo mesmo são referentes geralmente a isso. Se é uma pessoa de muita idade no fim da vida, ela vai refletir mais do que já aconteceu, vai olhar para o passado. Mas todos vamos conversando. E não só sobre isso, né? Nós também, como temos a parte que nos assemelha aos animais, temos instintos, desejos, né? E tudo mais de diversos tipos. Isso tudo faz um apelo interior a nós de tal maneira que a gente fica intertido com essas coisas. Mas ainda não é a parte mais alta de nós, vamos dizer assim. A gente ainda fica ali nessas coisas. E Deus quer nos elevar. Deus quer nos mostrar coisas muito mais altas. E aí começa o homem
a galgar coisas mais altas, porque eu e você não nos bastamos a nós. Então, por mais que a gente fique dialogando conosco mesmo, isso não nos basta, não nos sacia. Aliás, tem gente, aqui um adendo, tem gente que não gosta nem de conversar consigo mesmo, porque não gosta de si mesmo. Eu atendo muitas pessoas, e geralmente tem gente que quando comete muita falha na vida, ou tem algum trauma grande na vida, a pessoa, ela não gosta nem de ficar em silêncio, porque quando fica em silêncio, ela é obrigada a conviver com os demônios dela, a conversar com aquilo que tem dentro dela, e aquilo que tem dentro dela desenvolve um diálogo que não é bom. Então ela tenta se ocupar o tempo inteiro para não conversar com ela mesma, porque ela não gosta dela mesma. Isso eu vejo direto. Tem gente que não gosta de si, mas Deus quer nos elevar. Não é para conversarmos conosco mesmos, porque senão a gente fica numa ilha, né? E também tem Satanás que nos atrapalha ali, tem um monte de tentações que ele cria. Então o nosso mundo interior pode virar um inferno, mas Deus quer fazer o nosso interior virar um céu, e para isso Ele quer entrar dentro do nosso interior. E aqui está a vida sobrenatural. A vida sobrenatural não é conversar consigo, é conversar com Deus, com o totalmente outro que não somos nós, que é Deus que habita em nós, mas que a gente não consegue. Mas Deus quer que a gente converse com Ele. E aí começa a nascer dentro do ser humano. Comigo foi assim, imagino que com todo mundo, porque isso é da natureza humana. Eu me lembro quando eu era jovenzinho, eu ficava conversando, perdido em mim mesmo, né? Até que um dia eu me perguntei, eu estava triste, eu me perguntei por que eu estou triste. E não achava a resposta. E comecei a rezar o terço todo dia, a ler a Bíblia. E começou a nascer um diálogo com Deus. Veja como Deus foi elevando. Assim acontece com a maioria de nós. Porque Deus vai querendo conversar com a gente, vai querendo entrar na gente, vai querendo elevar a gente e a gente não percebe. E quando a gente começa a conversar com Deus, começa a haver uma evolução, uma elevação. A gente para de conversar conosco e com os nossos demônios e com nossos instintos, e começamos a conversar com alguém que é totalmente outro, e que mora em nós, que é Deus, e que vai nos elevando, vai nos tirando da fossa, vai nos mostrando uma vida totalmente bela. E começa naturalmente a ter um diálogo entre nós e Deus. Porém, a gente vai dialogar com Deus, depois cai em pecado de novo, vai dialogar com Deus e começa a haver um conflito. Nós descobrimos que tem Deus e queremos conversar com Ele, porém as outras coisas nos arrastam. E quando a gente vê, já está de novo na lama. E isso São Paulo descreve na carta aos Romanos, e queria que você lesse comigo para você ver se não é isso que acontece com qualquer um de nós. Veja o que São Paulo diz sobre ele, hein? São Paulo, que não é uma pessoa pequena, e que já conversava nessa altura com Deus há muito tempo. E veja o que ele diz: verifico em mim esta lei. Quando eu quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Porque segundo o homem interior, ou seja, o homem que quer dialogar com Deus, que quer crescer, tenho prazer na lei de Deus, ou seja, quero as coisas elevadas, as coisas do céu. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei da minha razão, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. E aí, em outras palavras, ele diz assim, na carta aos Romanos, São Paulo diz assim: de tal maneira que eu vejo o bem que eu quero, mas arrastado pelas minhas paixões, faço o mal que eu não quero. Então veja que Deus quer nos elevar. Se não tivesse Deus, nós estávamos fadados a um diálogo conosco mesmo eterno. E temos que conversar com Deus, dialogar com Deus. Então, não sei se eu estou me fazendo entender, espero que sim. Mas veja, queria perguntar a você:
quando você está... Porque quando você fica sozinho com você mesmo, pode estar uma multidão de gente, mas estou dizendo, quando você fica sozinho com você mesmo, quando tem um diálogo interior com você mesmo, eu pergunto, você conversa no seu silêncio, você tem um monólogo com você ou um diálogo com Deus? A sua atividade interior tem sido mais voltada para você mesmo ou voltada para Deus? E digo até mais, quando você está rezando, quando você vai rezar o terço, quando você está na missa agora assistindo a missa, você conversa com Deus ou consigo mesmo? Aí está a nossa luta. E isso Deus quer elevar, né? Elevar a gente. E o que é uma batalha, mas Ele quer elevar a gente. Nós temos que nos esforçar para conversar menos conosco, com as nossas tentações, com os nossos problemas, com os nossos instintos, e conversar mais com Deus. Mais com Deus. E Deus vai elevando a gente devagarinho. Isso pode durar a vida inteira, mas devemos tentar. Devemos tentar aumentar a amizade com Deus, conversar mais com Deus. Eu convido você a se esforçar por isso. Não é fácil rezar e conversar com Deus. Se dialogar com Deus fosse fácil, todo mundo rezava. Mas é difícil. É ou não é verdade, quando você vai rezar o terço, em vez de pensar na vida de Cristo, quando você vê, você está pensando na sua vida. Em vez de pensar nos mistérios de Deus, você está pensando no seu problema. Em vez de estar mergulhado em Deus, você, quando percebe, mesmo rezando, quando você vê, você está distraído pensando na morte da bezerra. Porque eu e você ainda estamos muito pequenos, mas precisamos crescer na fé e na graça de Deus. E como se faz isso, Padre? Perseverando na oração. Reza o terço todo dia, tenta se concentrar, tenta pensar nas coisas de Deus. Leia a palavra de Deus, porque ler a palavra de Deus, é Deus quem vai te chamar para conversar sobre o assunto que Ele quer. Por exemplo, agora você está participando da missa. Através do Padre, Deus está conversando com você, falando sobre a ascensão dEle, fazendo você pensar em coisas elevadíssimas, que é coisas do céu. Agora tem uma verdade que eu queria dizer, e que é fato. Se nós não nos esforçamos para adequar a nossa vida àquilo que nós pensamos, o nosso pensamento se adequa à nossa vida. Vou repetir. Ou nós nos elevamos àquilo que pensamos, ou o nosso pensamento se adequa à nossa vida. Se nós não nos esforçarmos para crescer em Deus, no diálogo com Deus, sair do egoísmo, do diálogo consigo mesmo, do diálogo com os problemas, como diz Cristo, quem de vós pode acrescentar 1 minuto de vida? Por que ficais se preocupando tanto? Por que ficais tão encafifado consigo mesmo? Quem de vós pode acrescentar 1 segundo de vida? Falai com aquele que pode, diz Cristo. Reze a mim, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Mas não fiquem perdidos em vocês, por mais que vocês fiquem preocupados, vocês não podem mudar nada. Mas, em outras palavras, em vez de ficar conversando tanto com os seus problemas, converse com Deus sobre os seus problemas. Em vez de você ficar conversando tanto sobre os seus traumas, ficar triste com você, porque eu sou assim e queria ser diferente, para de ficar se lamentando assim que não vai resolver nada. Ponha os seus traumas, ponha as suas limitações em conversa com Deus, porque Deus pode mudar tudo. E aí você pede, Senhor, me cura desse trauma. Aí você está conversando com Deus,
Deus vai te responder. Senhor, me ajuda nesse problema. Deus vai te responder. Senhor, eu tenho esse pecado, me ajuda a sair dele. Deus vai te ajudar. Aí começa uma amizade com aquele que pode te elevar, pode te salvar, pode te colocar na glória do céu. Mas temos que dialogar com ele. Isso é um trabalho para cada dia. Se nós não conversarmos com Deus, fatalmente seremos arrastados pelo pecado, pelo demônio e pelo nosso próprio egoísmo. Vamos viver numa conversa que não muda nada. Um monólogo que nos faz mal. Um monólogo que não leva a lugar nenhum. Mas se a gente dialoga com Deus, as coisas começam a mudar. Vejam Nossa Senhora. Nossa Senhora era toda perdida em Deus. Se nós fôssemos conhecer alguém, a gente conheceria bem alguém quando ela estivesse rezando, porque quando está rezando a pessoa não mente, né? Ela fala o que está dentro do coração. E tem uma oração gravada na Bíblia, uma oração de Nossa Senhora que foi registrada na Bíblia, onde a gente faz um raio-x da alma de Nossa Senhora, ou seja, o que tinha dentro do imaculado coração dela. E ela diz assim na oração, veja como ela estava toda em Deus, ela não ficava com monólogo. Nossa Senhora não ficava conversando consigo mesma. Ela conversava, não que seja ruim isso, mas estou dizendo, não parava nisso. Ela conversava com Deus, ela estava em Deus e Deus nela. Ela diz, a minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a minha pequenez. Que a gente possa encontrar Deus dentro de nós. Santo Agostinho também sofreu esse processo que eu acabei de contar para você, que eu sofri, acredito que você também sofre, começa a dialogar consigo, mas depois a gente encontra alguém que é mais importante, que é Deus. E aí tem que começar a conversar com Deus sobre nós, que é muito mais elevado. Santo Agostinho também, um grande filósofo, ficava perdido em si mesmo. E ele conta isso. E um dia se encontrou com Deus. Buscou, quem procura encontra. E um dia ele encontrou. E aí ele diz lá nas confissões dele, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estavas dentro, mas eu estava fora. Eu estava fora. Que a gente possa então deixar Deus nos elevar. Deus quer elevar a gente já aqui na terra. E termino com essa frase de Santo Agostinho. Aliás, tem essa frase aos Efésios, que São Paulo fala para nós, e depois uma frase de Santo Agostinho. Veja o que São Paulo fala aí. Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revesti-vos do homem novo que busca Deus, criado segundo Deus na justiça e na verdade, na santidade da verdade. E a frase de Santo Agostinho que eu termino hoje, que é bem bonita, ele diz assim: se trouxermos em nós o Deus do céu, seremos nós um céu. Vou repetir. Se trouxermos em nós o Deus do céu, seremos nós um céu. Que você lembre que dentro de você não tem só seus traumas, seus problemas, tem alguém muito maior. Você é filho de Deus e deve conversar com Ele. Não se perca em você, se encontre em Deus. Não fique num monólogo interior que não te ajuda muitas vezes, ao contrário, te faz mal. Comece a dialogar com Deus. Em outras palavras, reze. Reze, reze. E Deus te elevará. E construirá dentro de você coisas que você jamais imaginou. Porque Ele pode fazer do pior pecador a pessoa mais santa que existiu. Basta ver São Paulo, Santo Agostinho, e Ele pode fazer isso em mim e em você. E isso é uma alegria. Ou seja, a ascensão já começa aqui. E um dia termina lá no céu. Que a gente busque elevar-nos, buscar as coisas do alto já aqui. Que a Virgem Maria reze por mim e por você.